E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Quem viu aquela série de 5 vídeos onde eu ensinei a montar uma carteira do zero e como colocar ela na prática, né, como fazer os investimentos na prática, vai ter notado que lá eu falei sobre a reserva de emergência. Só que é claro, eu não entrei em detalhes porque não era o objetivo ali. Só que hoje eu vim aqui para te falar sobre a sua reserva de emergência, como que você deve montar ela e em que tipo de ativo que você deve investir. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Então, o que é a reserva de emergência? Como o próprio nome diz, é um dinheiro que tem que estar reservado para o caso de uma emergência. Então, ele tem que estar disponível imediatamente no caso de você precisar. Se você tiver um imprevisto, alguma coisa assim, você precisa ter esse dinheiro naquele momento para cobrir essa emergência. E como que esse dinheiro tem que estar? Ele tem que estar seguro. E aí, seguro eu não falo embaixo do seu travesseiro ou colado atrás da privada. Não é isso. Eu estou falando de seguro de estar em uma instituição segura, tá? Investido em uma instituição segura. E é claro, ele precisa estar na moeda do país onde você mora, do local onde você mora. Porque não adianta nada eu morar no Brasil e ter minha reserva de emergência em dólares. Porque se por um acaso, na hora que eu precisar, o dólar estiver desvalorizado, na hora que eu for trocar o dinheiro, né, que eu for comprar os reais que eu vou precisar porque eu moro no Brasil, talvez eu consiga menos do que o valor que eu necessitava. Beleza? Então não faz sentido. Você precisa ter uma reserva de emergência que esteja na moeda do local onde você mora, que é naquela moeda que você vai ter os seus gastos, no caso de uma emergência. E qual que é o valor da reserva de emergência? Pessoal, o valor mais recomendado para você ter de reserva é de 6 meses de gastos. Tá? Então, se você é uma pessoa independente, mora sozinho, quanto que você gasta para se manter durante 6 meses? Aluguel, energia, água, alimentação. Pense em tudo que você tem de gastos, gastos necessários, tá? Gastos supérfluos não, então baladinha, viagem, não é isso, tá? Tô falando quanto que você gasta para se manter em um mês, pega esse valor, multiplica por 6. Esse é o valor que você tem que ter de reserva de emergência. Fechado? Se você mora com outras pessoas, se você tem família dependentes, aí você tem que pensar na renda da família, tá? Então, se você é casado e tem filhos, por exemplo, você e sua mulher têm que ter uma reserva de emergência que seja compatível com 6 meses de gastos da família. Tem que pensar sempre em você e nas pessoas que dependem de você. Tranquilo? Porque qualquer um ali pode ter uma emergência médica, por exemplo. Se alguém da família perder o emprego também, é importante ter essa reserva de emergência para você se manter, né? Continuar pagando as contas. Beleza? Então, 6 meses de gastos. E aí você me pergunta, beleza, já calculei quanto que eu tenho que ter aqui, 6 meses de gastos, já está tudo certo. E o que eu faço com esse dinheiro então? Você falou que não é para colocar embaixo do travesseiro. Não, não é para colocar embaixo do travesseiro. Esse dinheiro você vai investir, tá? Mas como eu já falei, com muita segurança, com muita liquidez e na sua moeda de origem. Tá? Então você vai ter que investir esse dinheiro, primeiro, em ativos de renda fixa de boas instituições, que sejam seguros, como eu falei, tá? Que tenham liquidez diária, ou seja, que estejam disponíveis a qualquer momento que você precisar. Então, se acontecer alguma coisa, você vai lá, pede o resgate daquele investimento, no mesmo dia ele cai na sua conta. E que estejam na sua moeda corrente, ou seja, em reais, tá? Então você vai fazer investimentos aqui no Brasil, porque em outros países eu nunca vi, pelo menos, investimentos em reais em outros países. E quanto que tem que ser a rentabilidade desse ativo? Dado que você está seguindo esses 3 pilares que eu falei, o maior que você conseguir. Não é para ficar pegando ativos de bancos pequenininhos, nesse caso, a gente preza pela segurança. Tem que ter liquidez diária e tem que ser em reais. Nada mais. Daí para frente, o quanto você conseguir de rentabilidade, tá bom. Só que eu vou te falar, muito difícil você conseguir algo muito acima de 100% do CDI. Tá? Você vai conseguir ali no máximo, provavelmente hoje em dia, 103, 104% do CDI. Mais do que isso, muito difícil, tá? Porque normalmente esses ativos que têm liquidez diária, que têm esse nível de segurança, eles remuneram mais ou menos nessa faixa aí, nesse percentual, beleza? Até 103, 104% do CDI. Mas ó, não se preocupe, é muito comum também você só achar 100%. Então se tiver 100% CDI, seguindo essas regras que eu falei, tá show de bola, pode mandar ver. E aí como é que você monta essa reserva de emergência? Se você tiver o dinheiro que você precisa, beleza, você simplesmente vai colocar ele investido ali no CDBs, no Tesouro Direto, enfim, em algum ativo de renda fixa que siga aquelas regras, e pronto, ela está montada. Você vai deixar ele lá rentabilizando, não vai mexer. Caso você precise algum dia, aí você resgata. Mas espero que não. Se você não tem o dinheiro que é suficiente ainda para isso, aí eu recomendo que você faça o seguinte, na verdade que todo mundo faça isso. Pegue uma parte do seu salário, sei lá, 15, 20%, o quanto você puder no momento,
mas idealmente ali uns 15, 20%. E separe esse percentual todos os meses para os seus investimentos. Beleza? Aí você vai pegar desse dinheiro que você está separando para os seus investimentos e vai dividir. Vamos dizer que você ganhe 10 mil por mês e você vai separar 20% para investimento. Então, 2 mil. Beleza? Desses 2 mil, você separa R$ 1.000 vão para os investimentos de longo prazo e R$ 1.000 vai para a sua reserva de emergência. Tá? E aí você vai fazendo isso mês a mês. R$ 1.000 para lá, R$ 1.000 para cá. Divide em 50%. Metade vai para os investimentos de longo prazo, metade vai para a reserva de emergência. E aí você vai fazendo isso até o momento em que a sua reserva de emergência chegar no valor que você precisa. Quando chegar, aí todo o seu dinheiro que você pega mensalmente para investimentos, vai tudo para os investimentos de longo prazo. Fechou? Agora, você pode me falar, pô, mas eu tenho um perfil de risco maior. Eu sou uma pessoa de idade avançada, ou eu tenho um problema crônico de saúde, ou eu tenho muitos dependentes, né? Filhos, mulher, esposo, seja lá o que for. Pessoas que dependem financeiramente de você, ou talvez até você não tenha uma renda fixa que eu quero dizer assim, uma renda confiável. Se você ficar doente, você não vai ter renda, você precisa ter uma reserva de emergência robusta e rápido. Porque você precisa garantir que se você ficar doente, não conseguir trabalhar e, por consequência, não receber o seu dinheiro, o seu salário, você precisa ter essa reserva ali para te acudir. Beleza? E aí você precisa dedicar mais para a formação da sua reserva de emergência. Então você não vai dividir meio a meio. Tudo que vier mensalmente para investimentos, você vai colocar na reserva, até ela encher. Quando ela chegar em 6 meses de despesas, aí você pode começar a pensar em investimentos de longo prazo. Para a maioria das pessoas, você pode ir dividindo. Cada mês que você receber o seu salário, pega o dinheiro de investimentos, coloca metade na reserva, metade para os investimentos de longo prazo. Se você tem um perfil mais arriscado, né, alguma dessas coisas que eu falei, ganhou o seu salário, pega o dinheiro para investimentos, vai tudo para a reserva de emergência. Quando ela chegar no nível que você precisa, ou seja, 6 meses de despesas, aí você pode parar de colocar dinheiro na reserva de emergência e começar a investir a longo prazo. Ficou claro? Se vocês não entenderam alguma coisa que eu expliquei ou querem saber de outra coisa que eu não expliquei, pode deixar aqui nos comentários, eu respondo vocês lá. Ou se precisar, se for alguma coisa mais complexa, eu faço até um vídeo inteiro sobre isso. Não tem nenhum problema. O importante é que vocês entendam as coisas sobre o mercado financeiro, sobre os investimentos, que é para isso que eu estou aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos e a gente se vê aqui na semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.